Olá amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um dia, para mais uma aula, para mais um encontro da nossa legislação penal especial. Estamos falando do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, estamos falando de forma mais específica dos crimes contra o consumidor. E falando sobre os crimes contra o consumidor, a gente entra agora no mais famoso, naquele que mais aparece na televisão, aquele que mais os repórteres, os xerifes do consumidor leem para os comerciantes, os empresários, é o artigo 66. Vamos trabalhar ele então. Na teoria, o que nos importa mesmo do artigo 66 é a teoria, certo? A prática, amigos, o mundo distribui da forma que achar mais peculiar e mais conveniente. Primeiro, fazer afirmação falsa ou enganosa, certo? Nesse contexto, o crime é comissivo. Nesse contexto, o crime é comissivo. Por que comissivo, pessoal? Porque é um agir. É um agir, é um fazer. Por exemplo, prometer a entrega do produto em 30 dias. O comerciante, o lojista, não entrega, certo? Falsidade é a mentira. Enganosa é a fraude. Na afirmação falsa, tu inventa algo. Por exemplo, tu diz que esse armário, em vez de ser madeira bruta, é em MDF. Isso é afirmação falsa. Na afirmação enganosa, tu faz o consumidor acreditar que ele vai ter vantagens que ele não tem, certo? Vantagens que não ocorrerão. Vantagens que não ocorrerão. Eu tenho um líquido para receber? Pode me dar. Pode me dar. Muito obrigado. Do que se trata? Vitamina C. Vitamina C, se eu estou precisando, tá bom. Tá bom. Então, meus amigos, se aqui dentro não tivesse vitamina C, isso seria propaganda enganosa. Certo? A quantidade dos produtos, peso, por exemplo, aparência, isso é afirmação enganosa, certo? Tudo isso é afirmação enganosa. Ou omitir informação relevante. Aqui nós temos um crime omissivo. E aqui sim, pessoal, na forma omissiva não admite tentativa. Na forma comissiva dá. Fazer afirmação falsa é crime consumado. Tentar fazer afirmação falsa ou enganosa é crime também na forma tentada, reduzida de 1 a 2/3. Certo? Na forma de omissão não tem como, porque se tu omitir informação relevante, o crime está consumado. Se tu não omitir, esse troço ferve, se tu não omitir, a conduta não é crime. É bom. Certo? Então, muito cuidado em relação a isso. Agora, vem a grande questão, né?
sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço e principalmente garantia de produtos ou serviços. Já ouviram aquela história de que carro tem garantia com exceção de caixa e câmbio? Ou só de caixa e câmbio? Isso não é verdade, certo? E isso é uma afirmação falsa ou enganosa. Isso é crime contra o consumidor, certo? Dizer que um produto tem uma durabilidade de 2 anos, de 10 anos, quando realmente fica configurado que são 5 anos. Meus caros amigos, meus caros colegas, mais uma vez, certo? Mais uma vez, é afirmação falsa ou enganosa, do mesmo jeito. Esses crimes são fáceis quando caírem na prova de vocês. É bem tranquilo para que vocês entendam. E por que eu sei que é fácil? Por que eu sei que é tranquilo, pessoal? Por um motivo muito singelo. Eles não têm nome. Se a gente pegar o Código Penal, os crimes todos têm nome: homicídio, latrocínio, concussão, prevaricação, corrupção passiva. Aqui não. Aqui são tudo o quê? Crimes contra o consumidor. É isso. Crimes contra o consumidor. Só. Certo? E aí é um crime comissivo. Geralmente é esse que eles lêem, né? Nessas reportagens aí que aparecem. Uma pessoa que promete fazer um serviço, recebe o dinheiro, abandona. Detalhe importante, esse crime aqui, ele não é subsidiário. Então nada impede que a pessoa que cometa o crime do artigo 66 venha responder também por estelionato. Venha responder também por crime contra a ordem tributária, principalmente quando não emite nota fiscal. Certo? Não entregar o vídeo de casamento, não entregar o veículo na data prometida, vários exemplos do tipo. A pena, né, é pequena, detenção, como sempre, 3 meses a 1 ano e multa cumulativa. Percebam que a maioria dos crimes do Código de Defesa do Consumidor são cumulativos com multa, porque o legislador tem uma leve presunção de que o lojista quer levar vantagem, e quer levar uma vantagem econômica, quer levar uma vantagem, meus amigos, uma vantagem pecuniária, certo? Isso é importante que a gente cuide. Uma vantagem econômica, uma vantagem peculiar, a gente tem que cuidar isso, tá? 3 meses a 1 ano e multa. Cumulativo. Geralmente vai ser multa. Às vezes cumulativa, às vezes alternativa. Nesse caso é cumulativa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Geralmente, pessoal, fornecedor e lojista respondem solidariamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando for acionar, pode acionar um ou outro, certo? E embora a responsabilidade criminal seja personalíssima, enquanto a responsabilidade criminal seja personalíssima, a título de responsabilidade civil do consumidor, ela é solidária, certo? Cuidem com isso. Pode acontecer por uma imprudência também, por uma falta de um conhecimento
do homem médio e acontecer essa conduta. Ou seja, se o crime é culposo, a pena também é detenção, só que não é mínima de 3 meses, é de 1 mês. E a máxima não é 1 ano, é 6 meses. E agora olha a multa, é ou multa. Geralmente esse crime na forma culposa, o agente receberá apenas a multa. A pena dele vai ser a multa e vai depender, claro, da capacidade econômica que esse lojista possui. Principalmente isso, a capacidade econômica que esse lojista tem. Capacidade econômica que o lojista possui. Certinho? Cuidado com isso também. E o 66 foi. Agora a gente vai para o 67. E por uma questão didática, eu não vou apagar o 66 e vou manter o 67. Para que a gente consiga ver a diferença do 66 para o 67. Que pode ser algo que de uma maneira ou de outra possa vir a cair na prova de vocês. 67. Fazer ou promover publicidade, certo? Fazer ou promover publicidade é a divulgação. Concordam comigo? Fazer ou promover publicidade é a divulgação. Que sabe, meus amigos, é dolo direto. Sabe que é enganosa ou abusiva. Certo? Vejam, ele não está, como no 66, fazendo a afirmação falsa ou enganosa. Não é ele que faz a afirmação, ele apenas divulga. Ele faz a publicidade, ele é o publicitário, ele é aquele que propala, é aquele que vai fazer com que aquilo atinja o maior número de pessoas. Certo? Aqui é o dolo direto. O deveria saber, a gente chama de dolo eventual. Ou seja, mesmo que ele não saiba, ele assume o risco. Ah, se é enganosa ou abusiva, desculpa a palavra, mas é ilegítimo, foda-se. Foda-se se é ou não é, eu vou fazer a publicidade igual. Se ele chegar depois e dizer, não, mas eu não sei, e ficar provado que ele deveria saber, principalmente por ser sua atividade comercial ou empresarial, ele vai estar cometendo esse crime aqui que vocês estão vendo e que é a mesma pena do crime do artigo 66. É a detenção com o mínimo de 3 meses, o máximo de 1 ano, cumulado com multa. E detalhe, isso pode vir na tua prova. Fica muito esperto com o que eu vou falar, que pode marcar presença na tua prova. O 66 tem forma culposa. O 67 não tem. Por que o 67 não tem forma culposa, não intencional? Porque eu deveria saber, faz parte do dolo. Então o cara diz, eu não sabia porque eu procurei não ir atrás. Esse procurar não ir atrás de saber, para o tipo penal, é elementar. Então é dolo eventual. Certo? 3 meses a 1 ano. E, claro, cumulada com multa. Todo mundo pegou? Sem mistério? Vamos para o 68. Vamos para o artigo 68. Como sempre, conferindo a bateria para evitar qualquer acidente, né? Não, estou bem de bateria aqui. Bem não. Mas acredito que
para o momento que eu preciso, está tudo ok. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade, de novo, crime comissivo. Mas, professor, fazer ou promover publicidade não era o 67? Era. Mas o 68, ele é especial em relação ao 67. Ele tem uma característica peculiar que o artigo 67 não possui. Nós vamos ver qual é. Que sabe é o quê? Dolo direto. Ou deveria saber, dolo eventual. Ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, certo? Aí é que está a grande questão. Mas a título de prova, não vai haver muita diferença. Porque se aparecer esse artigo, tu sabe que é crime contra o consumidor. E se aparecer o 67 lá, tu sabe que também é crime contra o consumidor. Certo? Mas é bom cuidar isso. Por um motivo, se perguntar a pena. Como aqui se coloca em risco a saúde ou segurança de alguém, que no 67 não tem esse risco, a pena é maior. A pena não é de 3 meses a 1 ano. A pena é de detenção, como sempre, de 6 meses a 2 anos e multa. A pena máxima não vai a 1 ano, vai a 2. De qualquer maneira, continua sendo o quê, meus amigos? Uma infração de menor potencial ofensivo. Aqui está. Impor. Infração de menor potencial ofensivo. Importante cuidar também. Do mesmo jeitinho, da mesma forma, da mesma maneira. Tá bom? Artigo 69. O 69 volta a ser o quê? Um crime omissivo. Um deixar de fazer. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Se é um crime omissivo, significa, meus amigos, que não admite o quê? Tentativa. Porque se tu organizar esses dados fáticos, técnicos, científicos, tu não cometeu crime algum. Tua conduta não é criminosa. Tua conduta é atípica. Pelo menos é assim que nós chamamos, né? Conduta atípica, ok? Agora, se tu deixar de organizar, o crime é consumado. Deixou de organizar, é consumado. Organizou, não há crime. É um crime, então, que não admite tentativa. Lembrem para a prova, todo crime omissivo não admite tentativa. Se lembrarem disso, vocês vão ir bem. Todo crime omissivo não admite tentativa. Certo? Então, cuidado com esse ponto. A pena, mais uma vez, detenção. O mínimo, 1 ano. Aliás, desculpem, 1 a 6 meses, é um crime bem brando. Ou multa. A multa aqui é alternativa. Desculpa dar a má notícia para vocês. Não seria a minha intenção, mas eu vou ter que dar a má notícia para vocês. Gurizadinha, pessoal, nos crimes contra o consumidor vocês têm que saber as penas. Primeiro, é fácil saber que é detenção. Também é fácil saber que são de menor potencial ofensivo.
mas tem que saber quais são os que admitem forma culposa, os crimes que admitem tentativa. E os que admitem tentativa, pessoal, certo? Nunca são os culposos. Culposo não admite tentativa, porque não tem como tentar aquilo que tu não quer, certo? Começa por aí. E em segundo lugar, os crimes omissivos. Porque ou tu se omite e o crime é consumado, ou tu se omite e o crime é consumado, ou tu não se omite e não é crime. Lembrem desses segredos. São segredos que tu vai ganhar a questão na prova. Certo? Cuidado. E por fim do bloco, por fim do nosso bloco, a gente vai para o artigo 70. Empregar. Empregar é o que, pessoal? Utilizar. Então, estamos falando de um crime comissivo, certo? É um crime comissivo. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, isso é crime? Em tese não, mas o crime está aqui, ó. Sem autorização do consumidor. Imagina, tu vai numa oficina para adquirir uma peça nova para o teu carro e tu descobre que é uma peça recalchutada. Tu vai arrumar o teu computador, tu descobre que usaram peças de segunda mão, certo? Isso é crime. E um detalhe importante, né? É óbvio que esse crime não tem forma culposa. É evidente que o comerciante, que o lojista aqui, que o prestador de serviço não vai usar o produto que não é novo sem intenção, com imprudência, com negligência, com imperícia. É óbvio que ele não vai fazer isso, certo? Se fizer, vai sofrer multa administrativa do PROCON, mas a tendência sempre que seja para obter vantagem, né? O cliente paga por uma peça nova e ele utiliza a peça usada, acreditando que o cliente não vai nunca descobrir, por exemplo. Certo? Fácil de perceber o que é esse crime. E assim a gente venceu também os 70. Os 70, a pena, detenção, como sempre, 3 meses mínimo a 1 ano e multa, é cumulativa. Certo? Cumulativa. E assim, vencemos mais um bloquinho. Vencemos mais um bloco. Temos provavelmente mais 2 blocos para encerrarmos os crimes contra o consumidor, tá bom? Por enquanto ficamos por aqui, é a hora do chazinho, tomei minha vitamina C, né? E logo estamos de volta para darmos continuidade à nossa matéria. Valeu, amigos, um grande abraço, tchau, tchau.